Estamos aqui hoje com o Benti, um mineiro, que não mora mais em Minas, mas continua sendo mineiro. E Sempre. seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado pelo convite. É um prazer ter Então, você a aqui gente... com a gente. Oi? É um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer conversar. Eu tô nesse processo, assim, que acabou de sair o disco novo, então quero falar demais sobre o disco. Então, todas essas oportunidades de conversar sobre o disco, assim, estão sendo muito legais. Acho que antes da gente falar sobre o disco que você lançou recentemente, a gente precisa de conversar sobre antes, assim, né? Como que foi a música surgindo para você. E o que eu acho muito curioso é porque você nasceu na menor cidade do Brasil, que por algum acaso também está em Minas Gerais, dentro do território de Minas. Como é que foi a sua infância, seu primeiro contato com a música, né? Então, eu nasci numa fazenda, né, na Serra da Saudade. A minha infância foi entre várias cidades ali do Triângulo Mineiro, porque a minha família é toda ali da região da Serra da Canastra e tal. Eu morei em Araxá antes de mudar para São Paulo, aí fiquei muitos anos em São Paulo, fiz audiovisual, aí estava morando em BH até pouquíssimo tempo atrás, aí agora eu tô com a pandemia eu fiquei meio nômade, mas agora eu estou em São Paulo pelo menos até começo do ano que vem. Ah, acho que eu tenho umas memórias muito fortes assim de infância de Folia de Reis, tanto é que isso influenciou diretamente assim o meu trabalho. A viola caipira é meu instrumento principal, né? Então eu tenho essa memória muito forte dos meus avós tocando em Folia de Reis, de estar na fazenda da minha avó durante as férias, que é sempre em janeiro, né? Começo de janeiro, e ter aquelas procissões de folia e imagem muito bonita, né? Sons muito bonitos, isso fica gravado. Então, a minha família não tem músicos profissionais. Eu lembro que a minha mãe escutava muita coisa que acabou, acho que influenciando um pouco o meu caminho musical. Tipo, minha mãe escutava muito Zé Ramalho, Elton John. Então, as coisas acabam moldando assim o que foi meu gosto musical para valer. Tipo, a partir da adolescência que você consegue realmente escolher, né, o que você vai escutar. Mas eu tocava adolescente, eu comecei a tocar violão e guitarra, e aí só adulto, só no final da faculdade, que eu meio que redescobri uma viola caipira assim da família e comecei todo esse processo do meu trabalho autoral usando a viola caipira. Uhum. E você falou que você mora em São Paulo, morou em São Paulo um tempo e voltou agora. E isso, você ainda carrega as raízes mineiras, né? Como que foi essa mudança de ambiente e como que impactou no seu trabalho? A mudança Minas-São Paulo ou São Paulo-Minas de novo e depois tá um bate-volta, né? No Mas, contexto geral. cara, a primeira mudança que eu fiz audiovisual na USP, aí eu vim para São Paulo, eu estava com 18 anos. Foi incrível, na verdade, porque eu achei que eu ia ter muita. Inclusive, eu morria de medo assim, de São Paulo antes. Eu estava entre USP e UFSCar, e meus amigos me obrigaram a vir para a USP. Eu estava com muito medo, eu ia para São Carlos por medo de São Paulo. E aí acabou que 3 semanas assim eu já estava totalmente adaptado, já indo de um lado para o outro. Então eu acabei, nesses anos que eu morei em São Paulo, eu acabei criando uma rede muito forte, assim, tanto de amigos quanto de profissionais, né? Tanto de audiovisual quanto de música. Então a adaptação em si foi rápida, mas agora eu sinto uma dorzinha assim no coração porque eu gosto muito de BH também. Então eu tava agora que eu acabei realmente de trazer a trouxinha de volta de BH para São Paulo, dá uma dor assim, porque pô, é isso. Em questão de qualidade de vida, de morar, assim, eu preferia morar em BH. Quero voltar ainda, mas em questão profissional acaba que é isso. São Paulo é tão fervilhante, assim, de tantas maneiras que é uma cidade que toma muito de você, mas que te entrega muito também. E isso é muito legal. Acho que é uma experiência bem diferente de morar e de criar em BH, por exemplo. E interior nem se fala, assim. Eu chego no interior, assim,
quando eu tô na roça da minha avó, o choque é tão grande que aí você meio que entra no ritmo e tal. Mas quando eu vou para os meus pais, que é cidade muito pequena, é realmente um processo, assim. E ano passado, por causa da pandemia, eu fiquei 5 meses lá. Era para eu ter passado 2020 tocando o ano inteiro, e de repente eu estava 5 meses na roça e foi complicado. Não foi fácil. Imagina, a gente vai já falar um pouco mais sobre pandemia, né? E o mercado musical, assim, durante a pandemia, que impactou diretamente você e outros tantos artistas por aí. Mas antes, eu queria saber, porque seu nome não é Benti, né? Quando é Não. que surgiu essa vontade de transformar seu sobrenome no seu nome artístico? Nem é meu sobrenome também. É nome artístico 100%, assim. Meu nome é Aham. Luiz Gustavo Coutinho, nome de advogado, né? Luiz Gustavo Coutinho e Associados. Ah, mas justamente o meu primeiro trabalho autoral mesmo, assim, sério, que aí eu toquei pra caramba e etc., foi Falso Coral, que é um coletivo que eu criei com os amigos que eu tinha na USP. Eu não era o vocalista, mas eu compunha a maioria das músicas. E aí, quando eu comecei o processo de fazer um trampo solo, veio essa procura mesmo de um nome artístico e nessas coisas de procurar meio que símbolos e sinais do Cerrado, do interior de Minas, eu descobri que o bem-TV, em alguns lugares da América Central, eles chamam de Luiz Bienteveu. E aí falou, nossa, Luiz Bienteveu. Aí a partir de Luiz Bienteveu eu fui indo até chegar em Benti, que aí tem gente que fala Benti, tem gente que fala Bente, tem gente que fala Bentinho, e aí tá. São esses lugares diferentes, assim. Mas que é bom, porque é curto, é sonoro, é muito fácil de achar nos lugares, assim. Porque com a internet, acho que a internet colocou essa preocupação a mais, assim, nos artistas, assim, tipo, de o quão fácil de achar é o seu trampo, né? Se você escuta um nome em algum lugar, ou se você tá conversando, tipo, de repente você encontra, sei lá, com um radialista super importante, tipo, nossa, eu sou o Benti. E, tipo, como isso é? Tipo, é Bem-TV, sem o V. Tipo, ok, tá bom. Bem-TV sem o V. Inclusive foi uma loucura nesse meme do Bem-TV que rolou um tempo atrás. Foi bem verdade! foi bem na semana que saiu o disco de estreia do Gabel, que é o filho do Solimões, que tem uma parceria nossa que chama Bem-TV. Foi bem legal, assim. Foi um timing muito bom. Pareceu o plano de publicidade, assim, super bem pensado. Cara, super certo. Eu amei esse meme. Muito bom. E você chegou a falar da questão da banda, que é Falso Coral. Uhum. Eu queria saber um pouquinho da história da banda, quando que você assim decidiu seguir a carreira solo. O trampo da banda e o meu projeto solo meio que foram andando paralelos. Tanto é que o engraçado foi isso. O primeiro EP oficial mesmo da Falso Coral saiu no começo de 2016. Aí o Era 2, que é o meu primeiro disco, saiu em 2018. E o primeiro disco da Falso Coral saiu em 2019, que é o Delta. E aí, no final de 2019, a gente resolveu entrar em ato, assim, por um tempo. Porque o Delta, que é o disco do Falso Coral, ele foi muito o resultado da gente 3, 4 anos tocando muito, rodando muito, realmente criando aquelas músicas ali em cima do palco, que foi um processo totalmente diferente do meu disco solo, né, do Era 2, que eu gravei primeiro e depois comecei a rodar muito com o disco, que aí rodei pra caramba, toquei 9 estados, 3 países, e aí tava com 2020, toquei muito no primeiro trimestre, ia encerrar a turnê do Era 2 em Portugal, em maio do ano passado, aí veio a pandemia e explodiu tudo, e aí fiquei por conta do Logo Ali, né, que é esse disco que saiu agora. Mas eu acho que o meu trabalho solo, ele veio de uma tomada de coragem, assim, de confiança, que eu só tive
com a experiência da banda, porque, né, eu não era vocalista da banda, eu estava ali tocando e fazendo backing vocal, mas eu era muito inexperiente em questão de palco. E eu acho que foi um processo muito bonito, assim, eu acho que para todos os integrantes da banda, com mais e menos experiência, assim, da gente entender muito o que era o palco em si, né? Essa coisa de rodar e essa coisa de planejar lançamentos e planejar shows e ter recepção e etc, e correr atrás. Acho que foi um aprendizado muito forte para todo mundo, assim. Então o meu projeto solo ele deriva completamente dessa experiência da banda. Você falou sobre o seu primeiro álbum, né? Que foi lançado em 2018, o Era 2. E qual que foi essa sensação de estar fazendo? Porque você falou que foi muito derivado das suas próprias experiências ali dentro do coletivo. Mas como que foi trazer para o mundo, assim, um trabalho que era 100% seu, autoral, solo e tal? Foi bom. Porque aí você que toma as decisões, né? Tipo, é muito... Eu brinco que eu tenho também, além de ter feito audiovisual, eu tenho um background que eu fiquei uns 5 anos aqui em São Paulo escrevendo para vários sites de música. Então, não sou formado em jornalismo, né? Mas eu me sinto meio um jornalista musical torto. Então, quando chegou a hora depois de anos fazendo resenha de show, de disco, quando chegou a hora de fazer o meu disco, eu falei, gente, eu só vou conseguir fazer isso se for uma coisa que exatamente do jeito que eu quero, do primeiro segundo até o último segundo. Então, o Era 2 é muito isso, assim, foi meu... Quando eu comecei a fazer as músicas do Era 2, eu saquei que eram músicas muito pessoais. Eu falei, nossa, isso aqui eu preciso dar um jeito de tomar coragem e cantar. E eu ainda super não confiante assim na minha voz. Aí comecei a pegar pesado também em aula de canto. Eu faço ainda aula de canto com o Ian Tó, que é o Lineker, não a Lineker, né? O Lineker, que ele é mineiro também, tem um trabalho incrível assim com voz. E foi isso, assim, foi falar, tipo, tá, não, essas coisas aqui eu preciso dar um jeito de cantar sozinho. E aí é uma jornada doida de você se cercar de pessoas, por mais... Aí você substitui o coletivo, né, que é aquela galera que tá criando junta e tomando decisão junta, por pessoas que você confia muito. Porque, por exemplo, Tango, que é a minha parceria com o Johnny Hooker, eu lembro que chegou na 15ª versão da Mix, assim. Mas a 15ª eu sabia que era a final, sabe? Então, tipo, não, a gente tá chegando, a gente tá quase lá, E aí, eventualmente, chega. Então, acho que como artista solo, eu acho, assim, se você não se cerca de pessoas que você confia muito, você pode entrar numa espiral de loucura, assim, de insegurança e tal. Eu escuto bastante isso acontecendo, assim, com outras pessoas. Você falou que você fez 15 versões da mesma música, tipo TCC, né? TCC, versão 1, TCC, Sim, versão V3, 3, finalizada, e aí já chega na 29ª. versão final mesmo. Uhum. Você acha que, como o trabalho era só seu e só você ali dentro, você como um todo, né? Nas letras, cantando, se expressando e tal, você ficava mais crítico com relação ao que você estava pondo no mundo? Sim, eu acho que era uma visão muito assim daquilo que eu falei. Nossa, isso aqui eu preciso estar satisfeito com isso do primeiro segundo até o último segundo. Que também vem muito aí falando de audiovisual, eu já trabalhei muito e ainda trabalho como roteirista e como editor. O trabalho de edição, né, e montagem, ele é muito abstrato em alguns sentidos, de você ficar vendo 150 vezes coisas muito parecidas, e aí você tem que chegar na decisão, tipo, não, é isso aqui, que é uma coisa milimetricamente diferente da outra. Então, também esse momento de ligar e desligar a chavinha, que aí, quando você está no coletivo, você está respeitando as opiniões de todo mundo, assim. Por mais que a maioria das composições eram minhas, mas, por exemplo, o Delta, que é o disco do Falso Coral, que eu acho um disco super bonito, assim, ele é um disco de muitas decisões juntas, né? Ele é um disco de 5 pessoas criando juntas. E isso tá ali. Então,
obviamente eu faria algumas coisas diferentes, mas não é sobre isso, é sobre criar coletivamente. Uhum. E aí também esse negócio de fazer concessões, né? E eu acho que a gente acaba entendendo um pouco isso no trabalho ali em grupo, né? A galera junta, você fala, não, faz sentido, vai. E aí vai, cada um botando um pouquinho de você ali, assim, né? Uhum. Que é uma coisa que no meu trabalho solo acaba rolando muito com os clipes. Que por mais que eu tenha feito audiovisual, eu sempre venho com um roteiro, eu sempre faço 1000 funções diferentes, mas a troca na parte dos clipes é muito gostosa, assim, e é uma coisa que eu valorizo muito. Então, por exemplo, esses dias eu gravei o clipe de Quando o Sol Sumir, que é a minha parceria com a Fernanda Takai, que vai sair comecinho de novembro. E tá super diferente da ideia original, mas isso é bom, porque veio todas essas ideias de fora da equipe, inclusive da própria Fernanda, e vem a vida real também com as limitações de pandemia, limitações de orçamento, e aí você precisa se encaixar ali e o resultado final é o melhor que a gente consegue fazer, né? E às vezes acaba encontrando soluções melhores do que se tivesse um orçamento incrível, assim. Não romantizando orçamentos baixos, é muito ruim ter orçamento baixo. E aí você acabou de citar sua parceria com a Fernanda Takai e você acabou de lançar um álbum, que é o Logo Ali, que junto a ela tem outras ótimas colaborações com artistas incríveis, né? Tipo Marcelo Genesi, Jalu. Você pode contar pra gente como é que aconteceu essas parcerias, que não são só na música, né? Tem gente que tá na produção, tem gente que tá em ritmo e etc. Como é que elas aconteceram para trazer esse álbum, mais um álbum pro mundo, assim? Tem a lista do Logo Ali é uma insanidade, assim. Tanto é que eu fiz muita questão do álbum completo, que está no YouTube, é o encarte virtual. Então, se você for ver o álbum completo no YouTube, você vai entender realmente o quebra-cabeça que é o disco, que aí foi um desafio muito absurdo, assim, eu ter tipo, todo mundo que tá ali convidado tá por algum motivo. E aí quem escuta vai entender, fulano tá aqui por causa disso, fulano tá aqui por causa disso. Mas para mim era uma preocupação muito grande, assim, tipo, quero ter todas essas pessoas no disco, vamos lá. Gosto muito dessa troca, gosto muito desse encontro que vem, assim, quando você imagina o seu universo estético encontrando com o universo estético de outro artista. Mas como soar coeso. E eu acho que deu certo. E pelos comentários que eu tenho recebido das pessoas, deu certo, assim, tipo, de soar coeso. Mas ali, cada pessoa tem uma experiência muito específica. Eu sempre falo que o Logo Ali, ele é resultado de 3 anos de composições, porque o Era 2 saiu em agosto de 2018, né? Então eu gravei até maio de 2018, mas junho de 2018 eu já estava compondo. Então o Logo Ali é resultado de 3 anos de composições e resultado de muitos anos, assim, de vontade de criar junto, de pessoas que você conhece, que você quer fazer alguma coisa e que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, ainda mais com esse tempo estendido que o disco ganhou por causa da pandemia, né? Porque os cronogramas todos entraram em colapso e tudo atrasou e etc. Então, sobrou tempo também para ter esse cuidado, assim, tipo, nossa, vamos chamar fulano, vamos. Por exemplo, o Genesi. O Genesi, eu chamei ele para tocar sanfona, que a música, eu falei, nossa, essa música precisa de sanfona, vou chamar o Genesi, por que não? E aí ele ficou tão empolgado com a música que ele tocou piano, fez backing vocal, assovio, e aí virou coprodutor da música, começou, tipo, a palpitar arranjo, eu falei, pô, que incrível. E essa música, por exemplo, A Livramento, é uma composição minha com a Nina Oliveira. O coro do final tem os 2 produtores, né, o Pedro Atel e o Calil. Tem o Paulinho Novaes, que é um músico incrível que está indicado ao Grammy Latino esse ano. Fez várias parcerias, tipo Ana Vitória, Rubel. E ele está lá fazendo o coro, tipo, uma linha muito específica do coro, e é uma linha linda, assim. E tá lá no meio. Então é muito bonito. Eu acho que são vários diamantezinhos assim que estão espalhados pelo disco, mas sei lá, eu acho que o terceiro vai ter tipo um feat assim. Aproveitar, né? Que já tiveram vários, agora
só eu. Aí o terceiro disco, tipo, Fit Lady Gaga e só, assim. A gente vai esperar. A gente quer já esse álbum com a Lady Gaga, entendeu? Pelo amor de Muito Deus. bom. Nossa. Vamos rezar. E falando sobre essa questão dos álbuns, assim, como que você enxerga sua evolução do primeiro para esse de agora? Pô, a evolução é muito grande, muito grande. Acho que em vários níveis e fatores, assim, eu vou também pelo feedback que eu já recebi, assim, desses primeiros dias. Em relação à voz, a minha voz está muito diferente, assim, do primeiro disco, não diferente em questão de timbre, mas diferente em questão de alcance, execução. Tem várias músicas que eu não conseguiria cantar no primeiro disco que eu canto agora, por exemplo, a Se Entrega, a do Outro Lado. Tipo, nossa, são músicas difíceis de cantar, eu não conseguiria cantar no primeiro disco e agora eu consigo. E aí, que legal. Na parte de tema, né, que o Era 2 ele é um disco de término, assim, de ruptura, de relacionamento, amizade, profissional, mas ele é um disco que era, no meu caso, isso, mas ele é um disco de ruptura. Agora, o Logo Ali, ele é um disco sobre agora, assim, ele é um disco sobre aguentar, sobre jornadas, então ele é sobre essas experiências pessoais que podem ser sobre relacionamento ou não, mas atravessadas por essa sensação de mundo acabando, por essa sensação de, nossa, tem alguma coisa chegando, pode ser boa, pode ser ruim, mas a gente precisa continuar. Ele é um disco muito de caminhada, né, de seguir em frente, ele começa com passos, termina com passos. E aí, óbvio, tem a questão de arranjo, que aí os arranjos do segundo disco estão muito mais complexos do que o primeiro disco, e aí por uma questão de ambição mesmo, que eu sempre brinco que eu queria que o Logo Ali fosse meu Arcade Fire particular, assim, mas também é questão de recurso, porque como foi um disco que eu realizei pelo Natura Musical, então eu tive dinheiro para contratar músicos e fazer isso. Então, tem duo de sopro, duo de corda, e aí são pessoas muito incríveis que uma pessoa só parece que tem uma orquestra tocando. Então, todas essas coisas deixaram um som muito grande. Então, isso deu uma diferença muito... Você escuta o primeiro e o segundo disco, nossa, são dimensões muito diferentes, assim, de som. Uhum. Você comentou que o Logo Ali, ele seria tipo uma ressaca das eleições de 2018 e falou que agora também sobre essa questão sobre caminhar, né? Tipo assim, começa caminhando, termina caminhando, sobre seguir. E a eleição, de alguma forma, tem impactos até hoje, né? Assim, Sim. como é que ela te impactou nesse processo de criação do álbum e como que você enxerga isso hoje em dia, né? Porque você mesmo falou que começou a escrever as canções logo depois que tinha lançado o Era 2, aí já começou, já entrou nisso de escrever o próximo álbum e tal, e que foi lançado basicamente quase 3 anos depois, né? Que você começou. Sim. E assim como a eleição, né? Ela tem 3 anos e a gente está vivendo isso até hoje. Como é que tá sendo isso para você e como é que isso impactou também? Você falou, né? Tipo, tem consequência agora e vai ter consequência por muitos anos, né? A gente está num momento que realmente, principalmente para quem é profissional da cultura, a gente está no caos do caos do caos. Porque é a pandemia junto com um governo de extrema direita que odeia a arte, que odeia artistas e que está desmantelando tudo que é fomento cultural, tudo que é espaço cultural, tudo que é recurso. Então, você vê, eu sou muito privilegiado e sortudo por ter conseguido realizar meu disco através de um suporte desse, que nem o Natura Musical, sabe? Então, e aí agora que eu tô nesse momento de marcar show do disco novo, né, que estão voltando, eu acho que é um timing bom para ter lançado o disco, justamente porque tem essa possibilidade dos shows. Aí você vê, tá tudo muito restrito. A maioria das casas de show onde eu toquei nos últimos 3 anos fecharam. Casas importantíssimas, assim, que tinham um papel muito grande de realmente criar cenas e dar espaço para novos artistas, assim, fecharam. E aí as letras acabam refletindo, assim, eu acho que
Por exemplo, Canto Cerrado, que é a música que abre o disco, para mim ela é uma música sobre como a arte é um combustível para aguentar e para lutar contra a escuridão, contra o fogo, contra a destruição. Tem muito disso na música, assim, e a letra traz muito isso. Então, mas é difícil você colocar esses tons de otimismo, né? Porque a gente está atravessado por um pessimismo e por muita tragédia mesmo, né? O que a gente viveu no Brasil no último ano e meio foi uma tragédia com 600 mil pessoas morrendo, muitos conhecidos, e como que se aguenta? Então é metalinguístico, né? Eu fiz um disco sobre aguentar para aguentar. Então agora eu quero que as pessoas escutem para ajudar essas pessoas no processo delas de aguentarem, seja o que elas estiverem aguentando, seja aguentar até a gente ter um governo minimamente humano, seja aguentar até a gente ter poder retomar um pouquinho de vida normal, sem tanto medo do vírus, etc. Então, quais jornadas são essas, né? Eu acho que as letras estão ali. Eu queria muito não deixar as letras datadas, mas eu queria muito, assim, tipo, qualquer pessoa que, em qualquer período, olhar as letras, escutar o disco, ver, esse disco aqui foi feito em 2021, tá tudo aqui. Ele não é um disco que finge que não tem nada acontecendo. Nada contra também quem finge que não tem nada acontecendo. Aliás, contra o... Às vezes sim, às vezes não. Mas, enfim, cada artista tem seu processo, né? Uhum. Até mesmo falando um pouco disso, ano passado, assim, no auge da pandemia, você acabou falando sobre essa questão, né, que muitos músicos passaram, dificuldade financeira por causa dos shows, e acabou rolando um encontro super inusitado entre você e o Felipe Neto, né? Você pode contar pra gente como que foi essa conversa e como foi essa surpresa para você? Eu sou uma pessoa do Twitter, né? O Twitter é a minha rede favorita. E, inclusive, você vê, de ontem para hoje viralizou mais um tweet meu falando sobre aplicativo de banco, inclusive. E aí, tipo, já tá com 1.300.000 impressões o tweet. Espera que eu vou aqui ver agora, pera um segundo. Vai lá. Esse tweet. Não, e aí eu acho que eu já coloquei um monte de coisa do disco, assim, embaixo do tweet, para as pessoas irem vendo. Já recebi, nossa, descobri o disco por causa desse tweet, que legal. Aí eu sou uma pessoa do Twitter, então tem muitas interações, assim, que eu tenho no Twitter que são surreais, que são da cara de pau, mas, tipo, no Twitter eu não me coloco muita rédea, assim, porque é realmente o lugar onde eu uso do jeito que eu uso, e as coisas estão, tipo, as pessoas me seguem e tem esse alcance grande porque é aquilo ali que eu sou. Então a interação com o Felipe foi dentro disso, assim, porque a primeira interação que ele viu, que eu fiz, foi eu dando uma alfinetada dele, assim, que ele tava reclamando. Inclusive eu acabei de receber aqui um Pix de R$2 por causa desse tweet que viralizou. Eu tô desde ontem recebendo assim, tipo, R$2, R$3, R$1. Enfim, Twitter. Aí Você realmente está conseguindo a grana inesperada dos céus. Não, mas muito pouco. Aí nesse caso é realmente, tipo, sei lá, pra eu comprar uma janta amanhã, assim. Mas as pessoas estão mandando mais pela piada mesmo, assim. E aí, diferente, por exemplo, da minha bronca com o Felipe Neto, que foi realmente um momento muito difícil, assim, no meu ano, que eu tava... enfim, na pandemia eu fiquei nômade, 100% nômade, assim, sem conseguir parar num lugar, porque eu não tinha grana para pagar aluguel. E mesmo assim, a essa altura do campeonato de 2021, eu ainda tô tendo que me virar, assim, muito, porque tá tudo muito complicado ainda, né? Que nem eu falei agora que tá marcando shows e etc. E na verdade, aí ele foi super gentil, ele tá me seguindo até hoje. De vez em quando eu vou lá, olho, não, legal, ele ainda tá me seguindo. De vez em quando eu mando as coisas para ele, assim, inclusive eu preciso mandar o disco. Acho que a última coisa que eu mandei para ele foi a música com a Fernanda Takai.
Mas ele muito, assim, ele é muito... ele usa a plataforma que ele tem tentando realmente fazer alguma diferença, assim. Então ele ajuda várias instituições que são ou de ensino ou de para dar educação digital para as pessoas. Recentemente, com toda onda de ataque bolsonarista, ele pagou muito advogado para as pessoas, assim. Então ele usa a plataforma dele assim muito com essa intenção assim de transformação. Então foi muito quando ele divulgou meu trabalho, depois ali que a gente teve essa primeira interação, aí ele divulgou meu canal, falou: nossa, gente, vocês precisam escutar, que artista legal, não sei o quê. Foi meu maior pico de plays no Spotify e no YouTube até hoje. O dia que superou o Spotify foi o dia da estreia do Logo Ali, que aí agora é o meu dia com mais plays no Spotify, num único dia até hoje. Que legal, gente. Eu gosto muito de ver essas ações assim que esses artistas usam as redes para promover artistas que tem também. Então, mudando um pouquinho de assunto, você também é muito associado com o queernejo, né? Que é essa busca de trazer representatividade da comunidade LGBTQIA+, para dentro de um universo que é marcado por um discurso machista, né? Como que você vê esse movimento e como que isso influencia, assim, na sua carreira? Eu achei muito legal quando eu conheci o Gabriel, a Gali e essa galera que está ali na fundação do Queernejo, que rola muito essa identificação, assim, a gente como pessoas LGBTQIA+, do interior, né, a gente viveu escutando muita música caipira, muita música sertaneja, indo em festa de exposição a vida inteira, indo em show a vida inteira desse estilo, assim. E, nossa, é um ambiente extremamente machista, extremamente misógino, assim. É um ambiente que realmente não abarca o diferente, assim. Então, com o Fivela Fest, que rolou ano passado, que foi uma ideia que a gente teve lá no finalzinho de 2019, que era para ter sido presencial, aí por causa da pandemia foi online, mas é muito nessa necessidade, assim, tipo, de caramba, é o gênero musical mais escutado do Brasil e não tem representatividade. Aí agora tem, você vê, aí esse ano já algumas cantoras, tipo, se assumiram lésbicas, né, tipo, algumas cantoras do mainstream sertanejo, assim, aí, tipo, já dá uma fagulha de esperança, tipo, nossa, será que vai ter algum cantor que vai se assumir gay aí do mainstream? Será que a rádio vai abrir espaço, por exemplo, para Alice Marconi, que é uma mulher trans e que tem um trabalho lindo, a música sertaneja dela é linda, assim, e faz referência a várias questões folclóricas, assim. A ironia um pouco é essa, porque vários elementos que o pessoal do queernejo puxa são elementos da raiz, assim, que o sertanejo faz tempo que não pega. Então, isso é bonito também de se pensar. Mas aí no meu caso, por exemplo, se você escuta o meu disco, né, o Logo Ali, o Era 2, você vai ver que não é um disco de sertanejo. Desculpa. Você vai ver que não é um disco de sertanejo, mas a influência tá lá, né? Eu uso a viola caipira, é a base de todas as músicas. Então, acho que o vínculo tá ali muito nesse sentido, assim, que é também por ser um som feito por pessoas outsiders, né, que são pessoas que são naturalmente meio que postas de lado nesse gênero, nesse ambiente. Então, são pessoas que podem experimentar sonoramente como elas quiserem. Então, cada pessoa ali do movimento do queernejo, que faz um som mais ou menos sertanejo, mais ou menos contemporâneo ou não, tem a pesquisa diferente, assim. Então, é isso. Eu até cheguei a assistir um vídeo da Foquinha falando sobre o queernejo e fiquei apaixonada. Então, as pessoas que estão escutando esse podcast podem ir lá procurar os artistas do queernejo, que é muito legal. Sim, e escutem o disco do Gabriel, que saiu tem pouquíssimo tempo, e que aí tem uma parceria nossa, que é a BenTV, né, que a gente já falou.
E o disco do Gabriel é isso. Cada música é uma viagem totalmente diferente dentro do sertanejo. Né? O pai dele é o Solimões, que ele tem toda uma carreira gigante, assim, né? Também com várias pegadas diferentes. E o Gabriel lança esse primeiro disco onde cada música é uma pesquisa diferente dentro do sertanejo. E pode, igual você falou, né? Pode ser mais experimentativo mesmo, brincar mais com sons e entender um pouco mais a música, né? E porque, aí, convenhamos, o sertanejo mainstream tá muito pasteurizado, né? Inclusive, agora chegando o forró, pisadinha, aí os caras são tipo, opa, peraí, eita, o que a gente vai fazer? Mas enfim, indústria, né? E aí, pensando agora, quais são os próximos passos da sua carreira? Você acabou de lançar um disco, você já começou a escrever o próximo? Como é que tá isso? E como que tá a sua expectativa para poder voltar aos shows, que você falou que você já tá começando a remarcar? Como é que tá sendo isso daí para você? Eu comecei a escrever o terceiro disco em março desse ano. Que aí, em fevereiro a gente teve uma imersão, né, que foi bem decisiva assim, para o disco, pro Logo Ali, né? A gente terminou de gravar o Logo Ali mesmo em maio, acho. As últimas coisas aconteceram ali em maio. Mas março eu fiz uma viagem pro litoral aqui de São Paulo, bem antes da segunda onda estourar, assim, e nossa, veio uma música assim, que tipo, nossa, velho, isso aqui já é terceiro disco, e aí já veio o nome, e aí tipo, tá indo, assim, já virou um processo paralelo. Só que, né, vida real, sou um artista independente, lutando aí num país em frangalhos, sem selo, sem gravadora, sem agência, etc. Então, eu não tenho garantia financeira nenhuma que eu possa realmente fazer um terceiro disco. Sei lá, eventualmente, não sei. Eu sempre falo com os meus amigos, tipo, não sei se final do ano que vem eu vou estar trabalhando de garçom na Nova Zelândia. Tipo, não sei, não tem segurança, não tem apoio, não tem... É só vulnerabilidade, incerteza e caminhos abertos. Então, por exemplo, o Logo Ali, ele tá com pouquíssimos dias de vida, eu quero que seja um disco que realmente eu possa rodar o Brasil inteiro tocando ele, que seja um disco que traga muitas coisas boas e que traga recursos para que eu possa fazer um terceiro disco. Mas é só incerteza. Então, eu tô doido para fazer os shows, eu já tô com alguns shows marcados para esse final do ano. O show de lançamento mesmo, que vai ser pelo Natura Musical, ainda não sei exatamente quando vai ser. E aí é isso, assim, eu acho que esse show do Logo Ali vai ganhar muito, assim, em questão de ritmo, de repertório, em relação ao show do primeiro disco, assim. Pelo que eu já ensaiei, assim, tipo, nossa, vai ficar uma mistura muito legal, assim, das músicas do primeiro com o segundo. E é isso também, por exemplo, eu tô com já 4 shows marcados no estado de São Paulo e nenhum show marcado em BH, sendo que o disco foi gravado em BH. Complicado. Então, tipo, BH. Tem que resolver. Tipo, como que a gente entra, assim, também nesses lugares, por exemplo, Goiânia, já toquei lá no Bananada, que é um festival muito legal de lá, no Vaca Amarela, que é outro festival incrível. Então, é engraçado que também cada cidade tem meio que um ecossistema que gira em torno desses shows que são de MPB, música brasileira contemporânea e tal, e algumas você acaba conseguindo entrar e dependendo do seu tamanho, né, do seu alcance, assim, como artista, outras são mais difíceis. E o show de BH quando que é? Oi? Não, o show de BH quando que é? Pois é, não tem show em BH. Eu tô com 4 shows marcados no estado de São Paulo e nenhum em BH. Eu tinha entendido e tinha um em BH. Perdão. Não. Bentinho, então, agora a gente quer fazer um joguinho para passar um pouquinho mais de tempo com você. É uma coisa bem simples, bem legal. E assim, a gente vai falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá? Que não precisa ser necessariamente uma palavra, só a primeira coisa. Tá.
Um sonho. Oi? Um sonho. Um sonho. Tocar em Portugal. Uma colaboração dos sonhos. Milton Nascimento. Poxa, Eu achei que você ia falar Lady Gaga, mas Não. tá tudo bem. Vamos sonhos um pouquinho mais possíveis. Que são bem impossíveis, mas vamos lá. Maior inspiração. Maior inspiração. Viver. Se você pudesse mudar uma coisa no mundo inteiro, o que seria? Desigualdade social. E se você pudesse estar em qualquer lugar no mundo, onde seria? Japão. Eu morro de vontade de conhecer o Japão. Portugal, pelo menos, tipo, a passagem tá aqui há 2 anos, assim, né? Então, esse lugar existe. Mas, pô, Japão, não faço ideia. Eu morro de vontade de ir. Você morreu com as Olimpíadas também? Acompanhou tudo? Nossa, acompanhei bastante. Qual música que você gostaria de ter composto? Clube da Esquina número 2. Que pra mim talvez uma das músicas brasileiras mais bonitas, assim, do mundo. Uhum. Uma série. Uma série... 30 Rock. Eu amo. É a minha série de comédia favorita. Um filme. Um filme... um recente, assim, que eu amei muito. É Retrato de uma Jovem em Chamas. Uma música que tá no seu repeat ultimamente. Música no repeat. Eu tô com alguns discos no repeat. Peraí, lá vem. Vários discos, pode falar o disco. O disco novo do Churches, que chama Screen Violence. Nossa, tá muito lindo, assim. Tenho escutado bastante. Se você não fosse cantor, qual outra profissão você teria seguido? É engraçado que eu ser cantor já é a outra profissão, né? Que eu fiz audiovisual, sou roteirista. Mas, se você não fosse roteirista, eu seria cantor. Então, se eu não fosse nem cantor, nem artista, nem roteirista... Advogado, você já mandou advogado do escritório. Até o nome da empresa. Eu tenho até o nome. Eu queria muito ser... Ai, caramba! Tipo, algum tipo de produtor, assim, mas um produtor executivo, assim, tipo, nossa, esse projeto eu quero fazer, e tipo, bora fazer esse projeto e vamos fazer acontecer. Uma coisa assim, meio chefão que faz as coisas acontecerem. Uhum. Foi isso, Bentinho. Muito obrigada por participar do podcast aqui com a gente. Foi uma honra ter você aqui. Obrigado. Muito obrigada. Adorei a conversa. A gente vai esperar você marcar o show em Belo Horizonte, estaremos lá, pode ficar tranquilo. Por favor. Vamos embora fazer isso acontecer. Por favor. Tchauzinho. Tchau, obrigada. Tchau, até mais.